Boa tarde. Hoje é nossa primeira aula no sistema remoto, onde a aula está sendo gravada. Estamos todos empenhados para fazer o melhor possível nesse momento. Se cuidem, fiquem com Deus e vamos à nossa aula de história de hoje. Hoje nós vamos falar dos indígenas do Brasil. Vamos dar continuidade à aula anterior. Vamos falar sobre as tribos que falavam tupi para início. As tribos eram guaranis, tupinambás, tupiniquins, tamoios, tapajós, tabajaras e outras. Esses indígenas que falavam tupi tiveram o contato mais próximo com o homem branco. Essas tribos eram compostas de unidades menores, chamadas de aldeias. Nas aldeias, havia normalmente entre 500 a 600 pessoas que viviam em malocas coletivas. Maloca era uma estrutura de madeira coberta com palmeiras. Geralmente, o número de malocas variava de 4 a 7. Cada uma delas abrigava grande número de famílias. Eles costumavam praticar poligamia. Poligamia é o casamento com mais de uma pessoa. Quem era passível de praticar poligamia eram os chefes e os guerreiros que se destacavam mais. Então, os guerreiros mais destacados e os chefes poderiam ter mais de uma esposa. Isso significa poligamia. A divisão do trabalho das tribos que falavam tupi era de acordo com o sexo e a idade. As mulheres, além dos afazeres domésticos, ocupavam-se da agricultura, da coleta, preparavam o cauim, que é uma bebida fermentada à base de mandioca, faziam artesanato como trançar cestos, tecer redes, tapetes, etc. Os homens caçavam, pescavam, derrubavam as matas, fabricavam canoas, armas de guerra, instrumentos de trabalho, erguia as habitações, ou seja, erguia as malocas, defendia a aldeia, executava os prisioneiros de guerra e exercia a função de curandeiros. Só os homens poderiam exercer a função de curandeiros. As crianças também tinham seu trabalho. As maiores ajudavam no cuidado dos irmãos menores e espantavam os pássaros durante o período de colheita. As principais tribos que falavam tupi, como nós já vimos, os tupinambás, tupiniquins, tamoios, tapajós, tabajaras, potiguar, caetés e guarani. Tribos derivadas da língua do macro-G: Bororó, Botocudo, Carajá, Timbira, Puri e outras. Uma família linguística que, na chegada dos europeus ao Brasil, eram encontradas no interior das florestas, no meio das matas. Possuíam uma organização social bem definida, com aldeias circulares divididas em metades. Eram chamadas pelos tupis de tapuias, que significa inimigo. Então, essas tribos eram consideradas inimigas das tribos tupis e, consequentemente, dos portugueses, dos europeus que chegaram no Brasil. Os portugueses achavam que eles eram de difícil catequizar, por isso eles foram combatidos e muitas tribos foram extintas muito antes de ter qualquer registro da sua existência. Então, as tribos derivadas do macro-G, eles foram perseguidos e massacrados durante a estadia dos portugueses, pois eles não aceitavam a catequização, eles não tinham a crença em um único Deus e tentavam preservar a cultura. Tribos que falavam Caribe. Principais tribos são Atroari e Vamiri. Essas tribos
Viviam na região norte do Brasil, onde hoje é o Amapá e Roraima. Eram muito agressivos e violentos na defesa de suas terras. O trabalho também era dividido. Os homens eram encarregados da caça, da pesca, da abertura das matas, da defesa das tribos contra invasores. As mulheres preparavam os alimentos, cuidavam da colheita e das crianças. A base da alimentação era a mandioca e o milho. Além de grandes guerreiros, também eram bons comerciantes. Usavam cocares de penas de aves feitos pelos homens, que eram antropófagos. Isso quer dizer que eles comiam seus inimigos quando eram derrotados para absorver suas qualidades. Então, a maior qualidade das tribos que falavam Caribe, no Brasil, era a guerra. Eles eram extremamente violentos e eles praticavam canibalismo, ou, como vocês ouviram, antropofagia, que significa comer carne humana. Mas, na crença deles, quando praticava essa ação, esse ato, era para ganhar as qualidades do inimigo que ele tinha acabado de derrotar. Agora vamos falar das tribos que falavam Arawak. As principais tribos que falavam Arawak, Aruã, Pareci, Canibó, Guanã e Terena. A principal atividade era o artesanato cerâmico. Viviam no Amazonas e na Ilha do Marajó. Arawak significa comedor de farinha. Calcula-se que 74 tribos indígenas do Brasil tinham seus idiomas derivados da Arawak. Muito obrigado. Espero que todos estejam bem. Se cuidem.